Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para bater um papo com a gente aqui sobre SEO, um SEO bem técnico, bem raiz, que eu sei que vocês gostam. Mas antes de eu revelar quem que é o nosso convidado, eu vou falar rapidinho de quem que é o patrocinador desse episódio, que é a Niara. A Niara, ela é a ferramenta líder em automação e criação de conteúdo para o nosso público de SEO. Então, se você estava aí procurando uma ferramenta de IA, pode ter certeza que a Niara é para você. Inclusive, está aparecendo um QR Code aqui na tela, tem um link aí na descrição do vídeo também, onde você pode ir lá e testar a Niara por 7 dias grátis. Só para você ter uma ideia do que a Niara pode te ajudar. Ela cria seus briefings, já analisando seus concorrentes. Ela também vai te ajudar a criar os seus conteúdos a partir desse briefing. Ela pode criar descrições de produtos em massa através do Excel que você sobe lá e isso quebra um galhão. Além de várias outras pequenas tarefas do dia a dia que a gente sabe que uma IA dá conta tranquilamente. E, inclusive, a Niara, ela promete aí, você utilizando ela como ferramenta principal, que você pode ter até 10 vezes mais produtividade nessas atividades do seu dia a dia. Então, vai lá, testa e Lisane, Cadu, muito obrigado aí por patrocinar mais esse episódio, beleza? E agora vamos falar do nosso convidado, ó. Ele é o John Martin, que também é conhecido como SEO Martin. Ele é empresário, fundador da agência que tem o mesmo nome. Ele também é professor, especialista em SEO e marketing digital. Fala, John, seja bem-vindo. Porra, obrigado, Daniel, pelo convite. Super prazer estar aqui. Aí vi que tem muita gente legal vindo aqui. Estamos aí para colaborar, tentar agregar informação aí para a audiência, né? Ah, com certeza. Hoje o papo vai ser raiz. Opa, vamos tentar, né? Isso aí. Todo mundo que é de SEO mesmo, a primeira pergunta que eu faço é: como que você veio parar dentro desse universo? Porque é aquilo, SEO escolhe as pessoas, não são as pessoas que escolhem vir trabalhar com SEO. Cara, uma história relativamente comprida que eu vou dar uma resumida, mas de uma maneira geral, o que aconteceu? Eu estava num segmento completamente diferente, isso no começo dos anos 2000, né? Eu era auditor da Price, que é uma empresa aí de contabilidade, auditoria, né? E eu resolvi fazer um intercâmbio. Pô, fui no intercâmbio e tal. Quando eu voltei, eu ia voltar para a empresa. Porque muita gente odeia contabilidade e eu adorava, realmente eu gostava daquilo lá. E gosto de números e tal, sempre gostei dessa área mais de matemática, né? E aí foi muito interessante, porque quando eu voltei, meu pai falou, pô, ele tem uma empresa ali de tratores e tal, ele falou, John, tô precisando de uma ajuda aqui e tal, você não quer me ajudar antes de voltar para a Price? Falei, pô, pode ser legal, vou ajudar. 2, 3 meses a mais menos vai fazer diferença. E aí eu acabei entrando ali. E na época, ele vendia máquinas, tratores usados, na verdade, né? E ele começou a trazer uma máquina chinesa que ia ser uma concessionária nova, ou seja, vender máquinas novas chinesas. Que basicamente era na época a gente chamava de uma réplica da Caterpillar, mas evoluiu bastante isso, é uma máquina excelente hoje em dia. O que aconteceu? Ele me falou, você fez administração, você tem que saber fazer aí o marketing, alguma coisa, né? E aí, caí pra dentro, comecei a fazer. No que eu comecei a fazer, Daniel, o que aconteceu? Pô, a gente tava brigando com uma Caterpillar, com uma Komatsu, com empresas que eram enormes, tinham um budget gigantesco e eu tinha uma sala ali, né? Um notebook ali, né? Que e muita vontade. Com um ventilador para ver se o notebook conseguia rodar tudo, né? E aí o que aconteceu foi muito legal, porque a gente começou a fazer um trabalho de marketing digital, porque era a única coisa que dava para fazer. Né? Essa que é a verdade. Como que eu vou concorrer com um cara que nem a Caterpillar? Não tinha como. E aí a gente começou primeiro a fazer site, fazer coisas pequenininhas e tudo muito na mão. Foi legal porque eu comecei a aprender, então aprendi a fazer um site e aí fui batendo cabeça lá também, né? Mas em algum momento a gente quis aumentar a visibilidade e aí eu fui pro Google, né? Quando a gente chega no Google, o que aconteceu? Todo mundo que começa no Google não tem a menor noção e fala, bom, preciso pagar. Né, que acho que é até um erro comum hoje em dia que muito cliente faz, né? Chega pra você e fala, não tem que pagar para aparecer no Google, né? E aí vem toda aquela discussão de, né, pago, SEO, etc. Mas eu comecei, né, fazendo isso. E meu pai liberou na época uma verba, eu não lembro de quanto assim, mas sei lá, entre 2, 3 mil reais, uma coisa assim, que na época era até uma grana legal ali. E cara, em uma semana eu torrei a verba e não veio uma ligação. Falei, o que aconteceu, né? E foi muito curioso, porque você era experiente e tal, Google Ads, outra época, né? Não era AdWords, né? Vou começar, né? Hoje a gente fala Google Ads, mas... Então, assim, aí comecei a fazer o negócio, e aí eu comecei a analisar, fui ver que eu não tinha negativado a palavra de brinquedo. E 99% das buscas eram um trator de brinquedo, e a gente vendia um trator que custava R$1 milhão, então ferrou, né? E eu não podia falar pro meu pai que eu tinha feito uma bela de uma besteira, né? Torrei a verba aqui com uma besteira. O que eu fiz? Falei, cara, como que eu vou aparecer de outra forma?
Foi aí que eu descobri, entre aspas, né, o SEO, porque eu não descobri o SEO. Eu falei, bom, tem os resultados que aparecem aqui embaixo. Como que eu apareço nesse trem aqui, né? E aí eu comecei a entender como funcionava aquilo, comecei a estudar. E aí numa época que todo mundo acabou estudando das mesmas fontes, né? SEO Book, Moz, e, bom, você conhece todas as fontes de core salteado. E aí eu comecei a aprender e em algum momento eu percebi que isso tinha um nome, que era SEO, lógico, aí facilitou um pouco a pesquisa. Mas como não tinha mais verba, eu precisava desesperadamente fazer esse trabalho, né, de SEO, e foi aí que eu aprendi a mexer com SEO efetivamente. Né? No final, a necessidade gera humanidade, né? Então, acabou a verba ali, eu falei, vamos para SEO. E aí começou a dar certo, a ponto de eu ter colocado até vídeo na época no YouTube, que funcionou super bem, ou seja, a pessoa pesquisava e aparecia o vídeo do YouTube para algumas máquinas e tal, que, né, muita gente não sabe, mas é o segundo maior mecanismo de pesquisa, né? Então, isso foi muito legal, ou seja, eu aprendi na prática. E quando a gente vendeu essa empresa, eu falei, vou tirar um sabático, né? Aquela história do sabático, né? Sabático, que na verdade não era um sabático, era uma vagabundagem minha, né? Eu falei, vou ficar aqui 3 meses sem fazer nada, tal, vamos ver o que vai rolar. E aí o que aconteceu? Eu não consegui, porque tinha um grande amigo meu que tinha uma empresa de revelação de foto, e ele tava querendo vender a empresa também, tipo, eu tava negociando com os gringos, precisava aumentar o volume de tráfego. Ele falou, pô, João, me ajuda aqui, você fez isso aí, você vai me ajudar aqui. Pô, ajudei ele, e aí começou, ajudei um, aí tipo, efetivamente o outro viu um resultado, falou, pô, você não consegue fazer isso pra mim? E aí começou uma consultoria, né? E aí, lógico, a gente chama de consultoria, mas a verdade é que a consultoria, principalmente de SEO, nunca é só uma consultoria, sempre é um pouco mão na massa, né? Sim. Você entra, você faz, você edita, você faz o diabo a 4 ali, na verdade. Então comecei a prestar esse serviço, digamos assim, e aí em algum momento a gente começou a crescer e aí efetivamente virou agência, né? Mas aí teve um caminho longo aí, já faz uns bons 15 anos que a gente tá fazendo isso, né? Ah, que legal, mas é bom, essa história é bem legal, diferente. Que às vezes o pessoal, às vezes, sei lá, começa como programador, que nem eu, vários, né? Ah, eu era programador, front-end, aí acabou tropeçando no SEO mais cedo ou mais tarde, porque é um caminho normal, né? Ou seja, foi bem diferente. Total, de né? administração da empresa, marketing, aí chegou no SEO. Exatamente, né? Legal. Lá no seu canal, eu vejo vários vídeos super técnicos, etc, né? Você é um cara aí que manja bastante. O que você vê nos dias de hoje, atuais, que são os principais erros quando a pessoa está construindo o site? Vamos pegar, você fez o site lá também, lá da empresa do seu pai. Sim. Tem uma galera que está começando agora fazendo o site também. Quais são os principais erros pensando em SEO que a galera tem cometido? Então, vamos lá. Acho que depende do tamanho do cliente também, né? Então, por exemplo, eu vejo... Acho que o principal erro é o planejamento. Então, assim, a pessoa precisa se planejar. Outro dia eu vi uma empresa enorme e, tipo assim, que tem um site extremamente complexo, que tem 1 milhão de usuários, tem requisição pra caramba, não pode cachear nada, e o cara tava cogitando fazer um site WordPress. Eu adoro WordPress, mas naquele caso não faria sentido, tá? Sim. Então, assim, o que acontece? Eu acho que o primeiro passo é o planejamento. Você tem que ter um planejamento adequado, tá? Infelizmente, as pessoas não têm o hábito de contratar uma consultoria, às vezes até de marketing digital, que vai influenciar, porque vai falar, ó, tem uma parte de SEO, vou montar uma arquitetura coerente, correta, etc, e depois a gente faz o site. Não, na verdade o cara cria o site, não tem tráfego, e aí ele chama, né, parte de SEO, o cara do Ads começa a ajustar um aqui e ali, e é dessa maneira que anda, né? Mas de uma maneira geral, o que eu vejo que os usuários costumam fazer de errado? Primeiro, o cara hospeda em qualquer canto. Essa que é a verdade. Então o cara hospeda em qualquer canto, o site demora para carregar, né? De maneira geral, na média, né? E muitas vezes por falta de conhecimento. Então, por exemplo, tem muita gente que coloca numa hospedagem até barata, se for o caso. Tem hospedagens baratas boas, porque nem todo site tem 1 milhão de visitas diárias, né? Ou seja, não precisa de um super servidor ali para aguentar tráfego, mas o cara esquece de colocar, sei lá, um plugin de cache, coisa simples, entendeu? Então, acho que esse é um ponto relevante. Mas talvez o principal erro técnico do ponto de vista de SEO é a pessoa estudar o mínimo de palavras-chave, né? Ou seja, quando a gente fala palavra-chave, é até um pouco mais técnico, talvez, mas, cara, é entender o que o meu público pesquisa. Exato. Entendeu? E aí, talvez o principal erro que eu acho que eu encontro na maioria dos sites médios, quase todo assim, é falta de otimização de title e description. Tanto que a home normalmente tem o nome de home. Né? Inclusive, eu acho que é um teste legal fazer, pegar vários sites da internet, rastrear todos e ver quantas homes tem o título de home, né? Eu acho que muitos têm. Então o cara erra nisso e aí efetivamente ele vai errar nisso e também vai errar consequentemente no H1, né? Porque já é uma sequência lógica aí. Então, normalmente é isso, porque outras coisas eu acho até que são mais técnicas que não vale nem a pena discutir nessa erro inicial. Porque você fala, o cara errou o título, a metadescrição e o H1 da homepage, Esse é né? o básico, Pô, faz sentido eu fazer uma análise dos links internos, o mapa de links internos do site? Não, o cara nunca vai pensar nisso, né? Então, de maneira geral, eu vejo isso como um dos principais problemas ali. Aí um ponto que você falou, né, que você gosta de WordPress. Esses dias eu recebi uma pergunta
Vamos ver o que você vai responder para ela. Sim. Quando não utilizar o WordPress, que você acabou de falar, por exemplo, esse caso aí não era o caso de usar o WordPress. Quando que são os cenários onde o WordPress não é recomendado? Então, assim, tem vários cenários, né? Eu acho que, assim, existem particularidades de empresa, de projeto, de negócio. De uma maneira, vamos falar primeiro a maneira técnica, depois a gente até fala de uma situação... Vamos falar estratégica antes, né? Estratégico. Pô, tem cliente que já ligou para mim e falou, John, preciso de uma landing page. Cara, será que faz sentido eu ter um WordPress pro cara? Porque o WordPress ele vai exigir um pouco mais de manutenção diária no sentido de tem que atualizar um plugin, pode quebrar algo, tem que ter uma hospedagem um pouco mais robusta. É diferente você ter uma landing page que você faz HTML ali. Então, acho que estrategicamente você tem que avaliar, poxa, qual o nível de mudança que você vai ter. Porque o WordPress, basicamente, é um CMS. Sim. Ou seja, você usa ele porque você vai querer criar conteúdo. O que acontece é que o WordPress ficou tão fácil de editar que hoje em dia, mesmo sem criar conteúdo, você acaba utilizando ele para criar suas páginas, né? Homepage, páginas de serviço e assim em diante. Então, eu acho legal, mas tem um custo de manutenção. Então, você tem uma hospedagenzinha, por pior que seja, você paga R$30 por mês ali na hospedagem. Sim. Então, você tem que avaliar. Que se você tiver um site só HTML, tem uma página única só HTML, você paga 10. Muito embora pra gente aqui isso seja pífio, você fala, cara, não, meus clientes gastam muito mais, não tem problema de R$30, mas existe uma grande parcela, né, das pessoas que estão fazendo o site que de 10 para R$30 tem uma diferença ali, entendeu? E no final do ano, aqueles 20 de diferença, se você pegar e for multiplicar pelos meses, aquilo você investe em ads e você consegue, inclusive, ter mais clientes. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, o WordPress, de uma maneira geral, quais são os principais... como que eu não recomendaria ele? Estrategicamente, quando você tem um site muito pequeno, que não vai mexer, etc., que aí você tem até algumas situações, você fala assim, posso pôr o Wix, também é uma opção, entendeu? Mas assim, de maneira geral, a maioria dos sites eu indico o WordPress. Quando que você não indica? Quando você tem uma grande quantidade de requisição e você não pode cachear páginas. Porque o WordPress, ele basicamente faz o quê? Ele monta a página baseado numa requisição do banco de dados que traz informações. Quando você não pode cachear essas páginas, você tem um consumo muito grande de CPU. Cara, você fica consumindo ali, requisição atrás de requisição. Então, se você estiver pensando ali, por exemplo, até e-commerce, quando a gente fala e-commerce, eu adoro e-commerce. Mas você sabe que quando você monta um e-commerce, você tem um gasto maior de manutenção mensal do que se você comparar com uma plataforma padrão no mercado. Uma Shopify, entendeu? Qualquer outra plataforma padrão. Por quê? Porque não foi otimizado para isso. Né? Então, ele é um plugin que faz um ajuste. Mas é uma adaptação. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que criam sites que não querem ter nada cacheado, entendeu? Ou que podem ter poucas coisas cacheadas. Então, por exemplo, site de leilão. Já viu o cara, tem vários sites de leilão, o cara faz WordPress. Qual que é o problema? O leilão também você tem leilão extrajudicial e judicial. E aí muitas vezes o judicial tem regras que a gente não imagina, não é só colocar um negócio no ar e tocar. Não, você tem regra. Então, precisa ser ao vivo, precisa ver os lances na hora. Cara, aquilo consome pra caramba. Então, o custo que você vai ter de manutenção mensal para não poder cachear aquilo e ter que mandar requisição toda hora, vai acontecer o quê? Custo. Para você vai gastar mais. Então, será que não faz mais sentido eu usar uma outra tecnologia, sei lá, que nem o Next para fazer isso? Pode ser, mas é estratégico, ou seja, às vezes o cara não conhece. Sim. Né? Às vezes eu estou montando a minha própria empresa, eu manjo WordPress, mas eu não sei mexer em Next. Então vai o WordPress mesmo. Vai o WordPress, vou gastar mais. Decisão estratégica, entendeu? Mas de maneira geral, normalmente o que eu vejo é sites que são muito pequenos, eu acho que eu não faria WordPress. E-commerce, eu também efetivamente não faria WordPress, porque eu acho que hoje tem soluções muito legais, a menos que você esteja muito focado em produção de conteúdo, porque aí você integra muito bem a produção de conteúdo com o e-commerce. E talvez sites que você tem uma quantidade muito grande de requisição. Perfeito, legal. E pensando, a gente falou dos que não é recomendado o WordPress, vamos dizer. E quando você fala, não, beleza, esse projeto aqui, ele cabe bem o WordPress, qual que é o pack ali de plugins, alguma coisa que você recomenda? Porque assim, tem aquela briga, Elementor deixa o site ruim, lento, não deixa, tem os que defendem e tem os outros que xingam, né? Sim, sim. O que você normalmente acaba utilizando? Cara, assim, WordPress, eu acho que também tem uma questão de conhecimento. Eu até falo pro pessoal, fiz uma consultoria com uma outra agência, que eles pediram, a gente tá começando, pequena, e eu conversei com o pessoal. Cara, eles tinham 8 temas que eles usavam no dia a dia. Qual que é o problema disso? O cara não sabia mexer direito em nenhum dos temas. Ficar apanhando lá todo dia. Falei, cara, normalmente se você é uma agência, que é diferente, às vezes você é um cliente, mas assim, de uma maneira geral, você deveria aprender a mexer em um tema. Entendeu? No máximo 2 ali, tá? Pra não exagerar demais, mas por quê? Porque aí você acaba aprendendo a mexer naquilo, você sabe como funciona. Hoje em dia, quando a gente fala em temas, tem plugins e temas, né? Então, assim, tema, normalmente eu costumo usar algum tema que seja focado em bloco. E aí eu tô falando mais em Astra ou Cadence. Os dois são muito bons, tem várias personalizações, tem versão paga que te dá
muito recurso, cara. Gosto muito, entendeu? E o Astra ele talvez seja um pouco mais performático, um pouquinho mais rápido, e o Cadence talvez ele te dê um pouco mais de recursos ali na versão paga, tá? Os dois eu gosto muito de usar. Aí você fala, John, você não usa Elementor? Algo contra o Elementor? Não. Se você souber usar o Elementor corretamente, cara, não tem problema nenhum. Ele vai ser performático, vai funcionar bem. O que eu vejo muitas vezes é, o cara instala o Elementor, aí ele vai lá e instala o Add-ons Elementor 1, aí ele instala o Extra Plus Elementor 2, ele começa a instalar um monte de penduricários em cima do Elementor, e realmente acaba dando um certo problema ali, tá? Mas, de maneira geral, não importa. Então, eu uso esses dois, por quê? Porque eu acredito que os temas de blocos no WordPress têm uma tendência a longo prazo se manterem mais estáveis. Ou seja, o WordPress vai dar manutenção naquilo e vai focar. Ou seja, pô, se tiver melhorias de performance, ele vai focar num tema que é de blocos, porque o WordPress virou, né, um editor de blocos, basicamente. Então, vejo por esse lado. É um problema o Elementor? Não. Mas eu prefiro, ou seja, eu investi em estudar esses sistemas e conseguir trabalhar melhor neles. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em plugins, também é um pouco parecido, tá? Mas o que a gente costuma falar? Você tem que ter uma série de plugins para trabalhar no teu site. Aí vai ter a primeira discussão, principalmente se é SEO, você fala, vou colocar All-in-One ou Yoast, né? Ou tem outras opções também. Mas assim, o principal, a maioria deles faz tudo a mesma coisa. Então, o melhor é que você invista em entender muito bem aquele que você escolheu. Ah, estou mexendo com o Yoast, porque eu já mexia. Cara, eu vou mexer bem pra caramba no Yoast. Então assim, mas o, sei lá, o All-in-One, ou Rank Maths, tem uma função que o Yoast não tem. Normalmente, essa função que ele não tem, você tem um plugin que vai, tipo, fazer. Então, o mais importante não importa qual você escolher, escolha um, estude ele, para saber como ele funciona. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E como o Yoast, eu não tenho número de mercado, para falar a verdade, mas me parece que o Yoast é o padrão de mercado ainda, tá? O Rank Maths deve ter crescido bastante, mas o Yoast acho que é o padrão de mercado. Então, quando eu vou instalar um site, normalmente o que eu faço? Primeiro plugin, entro ali, primeira coisa que eu faço é arrancar o Hello. Porque já teve um monte de tentativa de invasão, de problemas de segurança com aquela porcaria daquele plugin, e sempre tá ali. Então, eu arranco não só esse, mas qualquer plugin que esteja ali que a hospedagem às vezes acaba colocando. Então, vamos lá. O que eu costumo colocar? Primeiro, plugin de backup. Porque eu começo a fazer o site. Se eu perder, ferrou. Então, jogou fora o tempo. Joguei todo o meu tempo fora. Então, coloca qualquer um, cara. Tem até o All-in-One Migration Plus, alguma coisa assim, que faz backup, é baratinho, tal, para sites pequenos, não tem cobrança, nada. Então, você faz um backupzinho, duplicator, tem um monte. Mas, primeiro, você tem que ter um plugin de backup. All-in-One eu gosto bastante, é uma solução bem simples e eficiente, para ser bem sincero. Na sequência, para você ter um mínimo de segurança, eu coloco um que troca o URL de login, que é o hide login. Aí tem 10 milhões que fazem a mesma coisa, você escolhe qual que você achar melhor. Mas aí você troca, em vez de dar pé de mim, você vai escolher um /porta, qualquer coisa que só você saiba, já ajuda um pouco, né? Terceiro, normalmente eu costumo colocar algum tipo de CAPTCHA. A maioria dos sites que a gente usa, a gente acaba usando o Cloudflare, então tem o Turnstile. Então tem um plugin do Turnstile que acaba bloqueando um monte de boot no site, isso ajuda bastante também. Quarto, WordFence. Ou seja, tá vendo que eu tô aqui, eu sou um cara conservador, né? Fui no backup, tô na segurança, né? Sim. Então aí, a gente vai lá e foca no quê? No WordFence, porque o WordFence é um plugin bem padrão de mercado, funciona super bem com vários tipos de hospedagem, servidores. Então instala o WordFence. Significa que o outro ali, também tem um all-in-one, mas sempre tem o mesmo nome, né? Mas significa que o outro é pior? Não, é porque a gente sabe mexer nele e ele funciona super bem pra gente, tá? Então normalmente eu coloco esses caras ali. E aí na sequência, o que vai acontecer? Teve uma revolução no WordPress, porque eles tiveram que dividir um pouco entre temas e plugins, algumas funções. Então normalmente o tema que você instala, você tem plugins de blocos para aquele plugin. Então o Astra, eu esqueci o nome, mas era Spectre, eu acho, alguma coisa assim, que são os blocos do Astra. O Cadence, você tem que instalar o plugin do Cadence e assim diante. Então você instala os plugins que são correlacionados com o tema e aí você vai ter uma série de outros plugins. Então, lógico, você está pensando, eu preciso editar um mínimo de título e descrição das minhas páginas, então você vai instalar um plugin de SEO, que esse efetivamente a gente usa o Yoast na maioria dos casos. Um outro caso bem atípico, a gente acaba usando outra opção, dependendo do cliente, porque o cara já conhece. Sim, ele já está acostumado. Porque a gente é agência, né? Então, por exemplo, eu entro num site que o cara, ele tem um conhecimento, os autores estão treinados no Rank Maths. Muito embora seja muito próximo, para que você vai ter que fazer todo mundo treinar de novo? O cara está acostumado com isso, deixa o Rank Maths lá, tá? Mas aí eu instalo o plugin de SEO e efetivamente depois eu vou dando sequência no que eu preciso para o projeto, né? Então, assim, o que é projeto? É um site institucional, mas ele, eu dependo muito de review. Aí tem um pluginzinho que integra com o review do My Business para trazer os reviews ali originais. Beleza. Então, você pode instalar um pluginzinho, né?
E aí, lembrando, você sempre pode instalar um plugin ou personalizar o código, tanto faz, mas você quer aquela função, aquele recurso, né? Então, acho que esses talvez sejam os principais. E aí, de projeto para projeto, Sim, essas são as particularidades. você vai mudando um pouco. Um blog, você coloca o Akismet para tentar pegar um pouco de spam ali, entendeu? Nos comentários. Meu site, não tem comentário, é fechado. Então, nem precisa colocar, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Muita gente gosta de colocar ali, às vezes, o Jetpack. Eu não gosto tanto do Jetpack, mas tem sites que ele é eficiente. Então, sites que tem muita imagem, que a pessoa não tem muito dinheiro para gastar, numa hospedagem boa, ele oferece uma CDN grátis ali para você, funciona legal. Então, é sempre analisar o projeto para você avaliar os plugins. Mas, de maneira geral, acho que, conservadoramente falando, backup, você tem uma questão ali depois de segurança, e depois você tem, no nosso caso, a parte de SEO, e sempre, lembrando que você tem os plugins normalmente que são associados ao tema ou projeto. Você já deu uma aula aí de WordPress. Mas um ponto que você estava falando da segurança, né? Sim. Porque assim, eu já peguei clientes que ele, por exemplo, ele já tinha um site lá rodando, às vezes um e-commerce numa plataforma, só que não tem a área de blog. Aí a gente fala, a gente vai instalar o WordPress para fazer a área de blog. Tá. Aí o TI barra falando, o WordPress não é seguro. Tá. E aí? Então, aqui, o que acontece é que é simples falar que o WordPress não é seguro, né? A verdade é que nada é seguro, tá? Tudo você tem um índice de vulnerabilidade. Agora, quando uma ferramenta é padrão de mercado, tem mais gente tentando invadir. Que nem o WordPress. O WordPress é padrão de mercado, tem mais gente tentando invadir. É mais provável que o cara tente invadir um WordPress do que tente invadir outra plataforma. Simples assim. Então, assim, eu acho que a afirmação, às vezes, o cara ele não quer explicar, né? A área de TI não quer gastar tempo e fala, não é seguro, eu não vou instalar. Pronto. Beleza, tá, já entendemos aqui. Mas aí vai rolar umas discussões e tal, né? Mas acho que o principal ponto é, não, o WordPress é seguro, tá? Desde que sejam feitas configurações adequadas. E assim, muita gente acha que as configurações adequadas são só um plugin, tá? E esse é um ponto relevante, porque o plugin ele vai atuar na aplicação. Esse é um ponto importante. O cara já está lá dentro brigando com o invasor, com o boot, com qualquer coisa. Ele briga ali dentro. Então assim, quando você está pensando em segurança, você tem que pensar numa série de coisas. E dependendo do tamanho do projeto, você vai fazer um pouco diferente. Então, primeiro, você tem que ter um servidor que tenha regras de segurança, né? Então, poxa, será que o servidor, onde está instalado? Você está usando um Apache, você está usando um Lightspeed, você está usando... Não importa o que você esteja usando, quais são as regras? Tem um modo security ativo ali? O que você tem ali para gerenciar? As portas estão abertas? Então, por exemplo, o cara instala um plugin de segurança no WordPress, legal. O servidor do cara, ele deixou todas as portas abertas. Todas, sem exceção. Não, é o dia inteiro ataque. Então, peraí, ou seja, você precisa analisar para avaliar. E assim, infelizmente, muita gente não tem conhecimento disso. Então, o cara fica a ver navios, ele deixa ali uma porta aberta, seja o que Deus quiser. Mas, às vezes, é um projeto pequeno. Então, eu falo, no projeto pequeno, talvez o mais importante seja o backup. Porque deu ruim, o cara tem o backup, tá tranquilo, não faça o backup no mesmo servidor, né? Tem as regras básicas de TI. Sempre, né? Mas assim, se você pegar o WordPress de maneira geral, até para os sites que são um pouco mais intermediários, avançados, você precisa ter regras de segurança no servidor, você precisa ter regras de segurança no WordPress. Se você tiver uma camada ali extra de CDN, de segurança que nem o Cloudflare, tem uma coisa super legal, que você entra lá, você tem todas as regras de segurança, acho que no plano já de $20, que é o mais barato do Cloudflare, que já são todas elas direcionadas para o WordPress. Então você clica no botão e coloca as regras ali ativas. Então facilita a vida pra caramba. Esse é um ponto importante, ó, gente. Né? Cloudflare, ó, você tem um site WordPress, o Cloudflare é uma ótima opção. A versão grátis já te ajuda pra caramba. E se você puder pagar, tô com preocupações, tem um tráfego maior, uma versãozinha de $20 ali, que eu não sei se é 20, acho que é 20, 22, uma coisa assim. Mas a primeira opção ali te ajuda demais na questão de segurança. Então esse é um ponto super importante e relevante, tá? Agora, existem os procedimentos de segurança, né? Então, o que a gente viu outro dia mesmo, entrei num servidor e o cara tinha um CyberPen instalado e, o usuário é de mim. E ele não tinha regra de bloqueio, ou seja, podia tentar quantas vezes quiser. Vai dar ruim, vai entendeu? Forçar ali até acertar. Mesma coisa com o WordPress, você entra ali, ou seja, você vê que o procedimento de segurança seria meio que universal. Você entra no WordPress e você criou um usuário admin, não faz sentido. A primeira tentativa de invasão que vai ter é o admin. E no caso do WordPress, você tem outros procedimentos que são, eu preciso analisar qual a lista de plugins e temas que eu vou escolher. Então, assim, eu vejo muita gente escolhendo, olhando visualmente, porque tem um template que está adequado. Mas você precisa escolher um pouco melhor. Falar o seguinte, olha, primeiro, esse tema tem avaliação, tem recomendações, tem histórico. Então, por exemplo, pega um tema que tem 3 meses de vida, você virou a cobaia do cara. Você vai ficar abrindo chamado, vai descobrir vulnerabilidade. Você vai ser cobaia dele.
Agora, você pega um tema, Astra, Cadence, Elementor mesmo, né? Tem o Hello Elementor e outros. Todos esses temas que já um pouco mais comprovados de mercado, eles passaram por uma bateria de teste, porque é o dia inteiro o usuário abrindo chamado e eles corrigindo, então eles chegaram numa maturidade. Assim como os plugins. Ah, significa que um plugin não vai ter um problema um dia? Cara, tudo pode ter um problema. Acho que foi ontem ou hoje, né, que aconteceu, tipo, saiu do ar aí um monte de aeroporto e tal. Cara, basicamente salvo engano, né? Aí se eu tiver as informações que a gente tem até o momento são: a empresa de segurança fez uma atualizaçãozinha que deu um bug e travou um monte de terminal Windows ali afora, né? Em aeroporto, banco, etc. Então, assim, isso pode acontecer. Então, você pode ter um plugin excelente, o cara faz uma atualização errada, dá um bug numa versão nova do WordPress e dá ruim. Tem backup, você retorna o backup, tudo tranquilo, aguarda e volta, entendeu? Mas o mais importante é você confiar nisso, tá? Então, ó, eu tenho alguma lista de plugins que eu confio, tenho histórico. Muitas vezes você tem que testar. Então, às vezes, ou seja, a confiança vem baseada em teste e experiência. Ah, eu uso esse plugin há 20 anos, aqui nunca deu problema. Então, opa, legal. Então, esse é um ponto importante. Mas eu vejo gente instalando plugin porque precisa de um recurso que se você lê na hora da instalação, ou seja, você clica lá no botãozinho, instalar, você tem a página do plugin. Você vê que aquilo não é atualizado há 3, 4 anos. Sim. Vai dar ruim. Ninguém está atualizando aquilo. Você vê que as perguntas ali não são respondidas. Então, assim, é um problema. E aí vale a pena você procurar um plugin que tenha um mínimo de manutenção ou até pagar. No caso, quando você paga, você tem que lembrar que tem alguém por trás que está te dando um mínimo suporte. Então, esse também é um ponto relevante. Ou seja, o procedimento de escolher os plugins certos, ou até se você não quiser colocar um plugin, é uma discussão que tem grande, mas você não quer colocar um plugin, mas você quer ter um recurso, você pode criar um script ali e fazer o recurso. Na minha visão, é a mesma coisa, você vai consumir a mesma coisa, tá? Essa que é a verdade. O plugin talvez seja um pouco mais fácil, tal, até manutenção, porque depois você não acha desenvolvedor. Mas se você fizer essa opção de personalização, você precisa ter muito claro ali um log, ou pelo menos uma maneira de você saber o que aquilo faz, como foi aplicado, como remover. Porque se aquilo um dia vier dar problema, é diferente do plugin. O plugin o cara tá apanhando de 1 milhão de pessoas. Sim, ele vai dar um jeito. Ele vai lá e resolve, entendeu? Principalmente se é ativo, se ele estiver ganhando dinheiro com aquilo. O desenvolvedor que fez para você, é só você, é personalizado. Se esse cara não estiver na tua empresa amanhã, você não tem para quem recorrer. Sim. Então, normalmente, dependendo do projeto, o que a gente recomenda é, evite códigos personalizados ao máximo. Tudo bem, você está falando um CSSzinho lá, beleza, mas códigos PHP personalizados, tal, ao máximo, opte por plugins de confiança e ou pagos, dependendo do projeto. Sim, fora que também tem a galera que, né, falando de procedimentos, não atualiza nunca, né? Tá no WordPress 3.0 até hoje. Vai. E isso é um problema, porque quando você atualiza aos pouquinhos, é muito mais fácil você corrigir falhas técnicas. Eu já peguei sites que você tem que atualizar tudo, você fala, cara, vai dar ruim. O site vai parar. Exato. Então, assim, aí você tem o quê? E aí você tem as boas práticas de segurança, de gerenciamento, etc., que normalmente, dependendo do tamanho do que você vai fazer, você vai falar o quê? Cara, eu preciso ter uma área de homologação. E aí você pode ter uma área de homologação mesmo, que é aquela área que você replica e tal, ou simplesmente você usa um plugin ali de backup, baixa, coloca no subdomínio, bloqueia ali para ninguém ver e testa lá, entendeu? Então esse é um ponto relevante aí também pro pessoal. Legal. Boa, show. Outra aula aí, galera. Então, espero que vocês tenham anotado tudo aí. Então vocês voltam e assistem de novo. E uma outra coisa que eu também já vi você estudando aí, acho que um pouquinho, inteligência artificial. Pô, tamo tentando, né? Eu já vi você fazendo vários testes lá e tudo mais. E aí, o que você tem visto, assim, que vai impactar, vamos falar de SEO? Você tem visto alguma coisa que realmente tá boa, tá legal, vale a pena testar? É que assim, eu acho que a inteligência artificial vai impactar todos os segmentos. E provavelmente o marketing digital é o primeiro impactado por motivos óbvios. Porque se você falar, pô, o cara tá me fazendo um texto. E aí depois tem até discussão se vai usar ou não, mas tudo bem. Tipo, ele tá me fazendo um texto. Pô, no marketing digital tem empresas que vivem de marketing de conteúdo, o cara tem que tirar texto todo dia. Então, lógico que vai ser impactado. E vai ser impactado antes de você ter um robô em casa para limpar a sua casa. Ou seja, tipo, a Tesla está pensando em fazer isso, mas quanto tempo demorará para ter um robô com inteligência artificial que vai estar atuando lá na sua casa? Então, é lógico que alguns segmentos são impactados, outros que antes, mas acho que todos vão ser impactados, tá? No nosso caso, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado muito. Eu sempre fui nerd, gosto de estudar, entendeu? E assim, no dia a dia, eu estudo coisas variadas. Agora, inteligência artificial, eu tenho me colocado eu gosto de fazer teste. Então, se você falar assim para mim, John, putz, mas o que é teste? Cara, infelizmente, teste você gasta. Você gasta pelo menos tempo e muitas vezes dinheiro. Então, faz uns 3 meses que eu testei de novo, porque no começo, né, naquela vibe de inteligência artificial, já tinha testado, testei de novo. Então, fui lá, Write Sonic,
Jasper, Cloud. Tipo, lá na agência a gente tem o GPT para todos os funcionários. Mas assim, eu acabei testando mais umas 10 ferramentas de inteligência artificial e todos eles na versão paga. Para poder comparar, entender o que funciona, o que é bom num, o que não é. Então, no final, a gente está num momento que é importante você testar. E aí é lógico, para o usuário em casa, testar esse tipo de situação é mais prático. Mas se você tiver um pouco mais de conhecimento, você pode abaixar e executar um monte de coisa na máquina, né? E aí tem talvez um intermediário, que não sei quem conhece, assim, mas, por exemplo, você vai baixar um código, vai rodar Python, puta, é uma loucura. Então, assim, imagine que o desenvolvedor, ele já conheça. Se você tem um conhecimento um pouco acima, mas não tanto, você fala, cara, às vezes você pode... A maioria deve trabalhar com Windows aqui, né? Vamos lá. Então, você trabalha com Windows, vou baixar um Pinóquio, que é um browser de inteligência artificial, e você instala um monte de inteligência artificial ali num browser, que dá uns pauzinhos às vezes, mas você dá um restaurar e ele volta. Então, do dia para noite, você consegue ter um Stable Diffusion ali para gerar imagem. Você consegue ter, tipo, um Llama 3 ali para poder gerar texto e entender como funciona aquilo, né? E é muito legal, porque você consegue aprender. Então, 2 cases talvez interessantes. A gente tem um cliente, que é cliente sex shop, né? Então, conteúdo mais sensível. E a gente não consegue achar imagem para usar, nem no blog do cara. E aí precisa fazer um post de Kama Sutra, que realmente é mais sensível. O que a gente faz? Cara, eu entrei ali e comecei a desenvolver imagem através da inteligência artificial no computador. E aí você fala, mas por que você está executando na máquina? Porque, cara, você já tentou gerar no GPT? Você escreve qualquer palavra ali que tem relação com conteúdo minimamente explícito, ele trava. Todas as inteligências, o Leonardo, AI, qualquer um, eles travam quando você está fazendo alguma coisa mais explícita. Então, eu falei, pô, vou ter que aprender esse negócio aqui para ver como funciona. Então, acabei aprendendo e vi que dá para fazer muita coisa. Então, isso é legal. E aí, se a pessoa está em casa, tem um computador minimamente decente, ele consegue gerar imagem, ele consegue gerar conteúdo e não gastar ou não pagar no mês a mês. Muito embora eu sempre acho que hoje o custo das inteligências artificiais estão bem satisfatórios, tá? Sendo bem sincero. Agora, por exemplo, até conteúdo sensível a gente colocou e eu fiz alguns testes. Então, por exemplo, a gente peguei o Llama 3 e assim, você tem o prompt, que é onde você coloca ali muitas vezes o tom de voz, como vai ser escrito. Mas o que eu fiz? Eu criei uma base de dados para o prompt, ou seja, ele associa. Então, você começa a criar prompts muito interessantes, que muitas vezes os projetos não são específicos para SEO. Então, teve um cliente que a gente fez uma base de dados por uma solução interna deles. Olha só. Olha que interessante, né? E a gente fez tudo muito rápido, tipo assim, coisa de uma semana, usando o Llama 3. Entendeu? Então, isso é muito legal. Agora, acho que o principal tem que testar, porque você está no momento que todo dia está tendo evolução. Sim. Então, eu entrei o Leonardo AI, que é uma ferramenta excelente ali de geração de imagens. Cara, 6 meses atrás, 3 meses atrás. E hoje, ele está completamente diferente, e não só o layout, tipo, as imagens são geradas e a facilidade para você gerar. Então, você tem que estar testando. O GPT, que todo mundo usa e conhece no dia a dia também, já evoluiu muito, né? Você tem essa percepção, mas você vê que as ferramentas estão evoluindo. Então, assim, é muito difícil você falar o que hoje está bombando inteligência artificial. Amanhã já não vai estar. Sim. Ver um cara ali já está melhor que o outro, né? Então, mas, de fato, hoje eu acho que tem algumas ferramentas que são muito interessantes. Cara, assim, para imagens, Stable Diffusion, eu acho que está muito legal. Eu tenho me dado muito bem com isso. Se você quiser ir para uma versão online, tipo Leonardo AI, eu acho que está funcionando muito bem, né? E é diferente um pouco ali, talvez, de um Canva, de um GPT que gera até a imagem, mas você tem dificuldade de gerar exatamente o que você quer. Então, o Leonardo AI é legal pra caramba. E você tem ferramentas de texto, que basicamente você tem o ChatGPT, que ele gera conteúdo, mas o mais interessante, ele tem gerado muitas coisas que não são tão óbvias. E isso é muito legal. Então, por exemplo, Google Search Console. Ele exporta dados, assim como Analytics. Então, a gente criou uma ferramenta na agência com o ChatGPT do que a gente exporta aquele CSV dele. Então, a gente vai lá e exporta o CSV lá do mês, né? E aí, normalmente, pega o mês e compara com o mês anterior. Então, tem uma planilhinha que você vai lá... Uma planilha, é um arquivo CSV, mas é como se fosse uma planilha aquilo, né? Você imputa. A gente criou um GPT personalizado que ele automaticamente vai comparar todos os dados e ele traz as top 5 páginas, as páginas que mais caíram, as páginas que mais subiram, as páginas com todas essas variações que a gente quer saber. E isso facilita muito para o analista olhar aquilo e falar, cara, onde eu preciso direcionar meus esforços? Ele não faria isso normalmente? Faria. A diferença é que ele demoraria seus 20, 30 minutos e ali ele clica no botão e fica pronto efetivamente em menos de 1 minuto. Você clica, ele vai, pum, tá pronto. Então, você ganha tempo. Agora, é importante, no começo, a gente começou a fazer isso há uns 4 meses atrás, ele trazia uns resultados errados, eventualmente. Então, por isso que é importante quem está fazendo conhecer da conta, porque se ele olhar ali e falar, isso aqui tá meio estranho, né?
deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que está acontecendo. Então a gente foi refinando isso, melhorando até a gente chegar numa versão que tá boa, mas tem que ter sempre alguém atrás ali para ter certeza que aquilo tá coerente. Não, legal. Isso tudo que você falou reforça o que eu venho pregando também, que a galera pergunta, eu deveria utilizar a inteligência artificial? Com certeza. Você tem que usar. Se você não está usando, você já está para trás. Você tem que estar no mínimo testando, fazendo alguns testes para achar o que te serve mais. E o principal, tá usando a inteligência artificial, tem que ter alguém para revisar. Sim, Se você passar batido sem revisar nada, você, algum momento, vai comer bola. E tem que ser alguém que entenda, talvez seja o ponto mais importante, né? Mas, então, no dia a dia, tem coisas bestas, assim. Por exemplo, eu criei um GPT personalizado, tem um cliente que a gente usa muito emoji. E é um trampo achar os emojis, né? E eu criei um GPT personalizado chamado Emoji Finder. Coloquei até o nome em inglês, ficou chique, né? Mas cheguei lá, coloquei, porque você digita uma palavra, sei lá, árvore. Ele te traz sempre 3 opções de árvores em emoji. Então facilita a nossa vida, isso é uma coisa simples. Mas no dia a dia, tem coisas super legais que você pode fazer. Então vou dar um exemplo, o cara entra em 10 mil sites para converter CSV para Excel. Ou vice-versa, tá? Mas, cara, se entrar no GPT hoje, se mandar um arquivo CSV pedir para ele converter, ele converte. Facilita pra caramba, entendeu? Eu não tô falando para ninguém aqui converter PDF para Word, tá? Então, não é minha recomendação. Vocês podem fazer, mas não falem que foi minha recomendação. Mas ele converte tudo, cara. Então, assim, ele facilita. Então, você precisa no dia a dia ir tentando, explorando, porque essas ferramentas vêm para ajudar. E vêm para ajudar em 1 milhão de situações que só você no dia a dia usando, você começa a aprender. Então, hoje quem está usando, explorando isso ao máximo, é o cara que já tem uma vantagem competitiva daqui a 1 ano. Porque o cara que não sabe nem por onde começar. Exato. E pegando nessa linha, né, que agora, vamos dizer, é uma nova virada de chave para todas as profissões, mas também SEO, né? Sim. A pessoa que está entrando agora no mercado, você acha que está mais fácil do que na nossa época? Está mais difícil? O que você vê hoje no mercado? É complicado porque assim, a gente não está na pele da molecada. Essa que é a verdade, entendeu? E as concepções são diferentes. Mas a minha visão é que talvez esteja mais complicado por algumas características. Quais são elas, tá? Acho que o principal delas, a gente teve tempo para aprender. Sim. Então, quando a gente começou lá atrás, provavelmente você também teve visto, por exemplo, você começou a fazer SEO ali. Legal. Cara, as pessoas não esperavam nem resultado daquilo. Né? Então, você trabalhava 2, 3, 4 meses tranquilo, estudava, fazia teste e tal, e dava um resultado, legal. Hoje, você espera que aquilo dê resultado, você quer números, você quer ver métricas, então já tem uma expectativa diferente, eu acho. Esse é um ponto relevante, expectativa, né? Sempre é expectativa, a gente sempre fala disso, né? Agora, a evolução cada dia está mais rápida. E na nossa época, a evolução foi gradual. Então, por exemplo, hoje tem poucas pessoas, que nem eu, você e alguns outros especialistas da área, que entendem de tantas coisas. E aí você fala, como que os caras entendem de tantas... É gênio? Não, ninguém é gênio aqui. É que a gente teve 20 anos para se preparar. Então, por exemplo, Google Ads. Quando você entra hoje e quer estudar Google Ads, é um monte de informação. Entendeu? Aí você olha e fala, palavra-chave PMAX. Você não sabe nem onde ir. Entendeu? Não tinha PMAX lá atrás, tá? Mas, por exemplo, a gente foi numa época que, entrou uma coisinha aqui, uma atualização ali, e foi aos pouquinhos. E todo mês você aprende um pouquinho ali, você evoluindo. Hoje o cara que entra, ele tem esses 15, 20 anos acumulados de atualizações, né? Então, por exemplo, a gente começou numa época que não tinha Meta Ads. Então, quando chegou o Meta Ads, tosqueira total no começo, mas chegou e você falou, deixa eu tentar aprender aqui. Aí você ia aprendendo. Aí, por exemplo, o WordPress era uma ferramenta muito mais simples. Você foi aprendendo aos pouquinhos. Então, a gente teve tempo para aprender. E aí, vai em conjunto com uma outra situação, que é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela trabalha melhor para quem tem conhecimento acumulado. Sim. Então, você fala, cara, essa pessoa que está começando, ela não tem esse nível de experiência, de conhecimento acumulado que muitas vezes a gente tem. Então, ela não sabe operar a ferramenta da melhor maneira possível. E aí, ou seja, você realmente vê que essa pessoa está com uma dificuldade. Tem uma discussão enorme, aí você tem várias discussões, né? Mas, por exemplo, outro dia eu estava discutindo com o dono de uma outra agência e a gente estava falando, cara, existe uma probabilidade que as agências diminuam o seu staff, ou seja, menos pessoas gerenciando mais contas. E o que vai acontecer? Quem que fica? Normalmente, o histórico que a gente tem, né, dos últimos 20, 30 anos, é que as pessoas mais velhas vão caindo fora porque elas não têm conhecimento em tecnologia. E o que está acontecendo é que está tendo uma inversão. Por quê? Porque você não vai precisar mais ter tanto conhecimento em tecnologia, porque a inteligência artificial... você quer codar aqui? Beleza. Abstrato. Eu te ajudo aqui. O que você quer criar? Tá, criei.
Então você precisa ter um conhecimento no segmento, a experiência. Você tem que ter uma série de conhecimentos que só são acumulados durante os anos. Então é mais provável que você queira ficar com aquela pessoa que tem mais experiência do que aquele cara. Então eu vejo, mas assim, não sou o senhor da razão, né? É uma opinião minha que pode mudar daqui a pouco, porque a gente vai sentindo no mercado, mas me parece que a molecada que está entrando vai ter um nível maior de dificuldade para como que eu posso dizer, para ficar no mercado, para aprender e para crescer, do que as pessoas que já têm ali um certo nível de conhecimento. Sim, é porque quem já tem a bagagem, o conhecimento, vai fazer boas perguntas, vai saber extrair o máximo da ferramenta e vai ver facilidade. Exato, entendeu? Então esse é um ponto super relevante que eu te falo. Então, por exemplo, você, Daniel, você chega lá e você fala, cara, eu tenho anos de experiência de SEO. Mas só de SEO? Não. Você no dia a dia está apanhando de SEO, mas por causa do SEO você já arrumou um site. Porque o site estava todo cagado, né? Tipo, aí você vai arrumar tudo. Aí você já teve que ver que uma campanha ads estava errada. E aí, como a campanha estava errada, você foi lá e deu pitaco para arrumar. Então, você tem um nível de conhecimento que quando você tem uma inteligência artificial na mão, vamos supor, há uns 5 anos atrás, você fala, John, eu tocava sozinho 3 contas. Hoje você toca 15. E aí você fala, cara, se eu toco 15 contas, imagina que você tem uma agência pequena. Você tem 5 funcionários. Você tem 15 contas. O que vai acontecer amanhã? Cara, você manda todo mundo embora e você fala, eu vou tocar as 15 contas sozinho e vou ganhar eficiência. Ou você tenta conquistar alguns clientes para que aquelas 5 pessoas você multiplique isso e consiga atender muito mais gente. E aí tem uma série de estratégias que você pode fazer. Mas eu vejo que é um caminho que a gente está trilhando. A gente não tem como dizer o dia de amanhã, mas efetivamente eu acho que a gente está indo para um caminho que quem tem experiência, quem conhece não só do marketing digital, de tecnologia, mas principalmente do assunto, tem uma vantagem competitiva. Né? Acho que esse é um diferencial. Ótima reflexão, ótima linha de raciocínio, porque assina embaixo, acho que é bem por aí mesmo. John, todo mundo que eu trago aqui são profissionais aí, top, alta performance. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui pra gente tentar decifrar um pouquinho do seu mindset aí, pra galera também poder se inspirar e se conectar um pouquinho mais com você aí. Um livro que você leu, que você recomenda de olho fechado e por quê? Mas para específico para SEO ou qualquer um? Qualquer um. Um livro que você recomenda, porque realmente mudou sua vida aí. Cara, é difícil falar mudar a vida, porque eu acho que a junção de vários livros que a gente lê acaba mudando a gente. Mas eu acho que um livro que o pessoal talvez não conheça, porque a gente fala com muita gente de marketing digital, e aí sempre vem aquelas coisas padrões, né? Desde o marketing, etc. Tal, aí Philip Kotler e tal. Mas eu acho que é legal se trazer, às vezes, algumas coisas de fora. Então, por exemplo, tem todos os livros do Jim Collins, não sei se já ouviu falar nele, mas o Jim Collins é um autor muito interessante. Tem vários livros legais e, assim, eles são uma sequência. Então, você pode ler todos, na verdade, se você tiver à disposição. Mas o primeiro é o Good to Great, que é um livro muito legal, porque esse cara fez uma pesquisa com todas as empresas na Bolsa de Valores, que elas se mantiveram... Um resumo, né? Bem simples. Que elas se mantiveram e não quebraram, não sumiram, etc. Mas elas conseguiram ficar com bom valor na Bolsa, que é um indicativo muito bom, né? Ou seja, são as empresas que foram feitas efetivamente para durar, né? Sólidas. E ele começa a pegar todos esses pontos. É quase um estatístico e ele vê que alguns pontos são, né, não são tão objetivos assim. Isso é muito legal porque ele passa para a gente a percepção, se você quer ter uma empresa, se você é funcionário também de uma outra empresa, o que você tem que fazer para que o seu negócio, a sua função prospere? Quais são as características, né? Então isso é muito legal. E a sequência dos livros, ele acaba vendo vertentes ligeiramente diferentes, mas sempre baseando e focando no que gera o sucesso para essas pessoas ou as empresas. Então, é uma fórmula do sucesso que eu acho bem legal e talvez traga insights aí para a audiência, né? Legal, show. Então, tomaram nota aí. Leiam todos os livros na sequência ali. Do Jim Collins, muito bom. Boa. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar? Cara, é difícil dizer assim quais hábitos me ajudam a performar, mas eu acho que atividade física é uma coisa que me ajuda muito, tá? Porque ela acaba te dando uma higiene mental muito boa e ao mesmo tempo você tem uma situação ali que ela te dá aquela regularidade, porque você precisa ter regularidade em qualquer atividade física que você queira fazer de forma mais eficiente, né? E isso te traz ali o controle também no dia a dia. Ou seja, se você está fazendo uma musculação e você quer resultado em um mês, você não vai ter. Então, é 1, 2, 3 anos fazendo. Então, fiz triatlon também. Triatlon é um negócio que você não consegue evoluir, 1, 2, 3 meses. Demora pra caramba. O VO2 ali que você olha ali nos treinos de tiro, demora mais de ano para melhorar um pouquinho, entendeu?
Então, é um negócio que acaba te trazendo essa perspectiva de que para fazer coisas duradouras, bem feitas, você precisa pensar um pouco mais a longo prazo. Então, acho que o esporte traz muito isso pra gente, né? Mas eu acho que talvez o esporte seja o principal, mas uma coisa que me ajuda muito é aqueles momentos de quebra, né? E hoje em dia, o principal momento de quebra que eu tenho é com meu filho, né? Porque eu pego um moleque, a gente brinca, faz, né, sapeca pra todo canto, a mãe fica maluca porque a gente quer um monte de coisa, mas isso é a coisa que você acaba se recarregando, né? Então você dá uma recarregada às vezes, tipo no final da tarde, ele vai, dorme, eu vou lá, sento no computador e mando bala. Então aquilo te ajuda muito, essas quebras. Que eu vejo muita gente às vezes ficando muito tempo na frente do computador para fazer algo e a pessoa entrar naquele bloqueio. Então você tem que saber que você precisa fazer essas pausas, não só para melhorar a sua eficiência, mas também por questão de saúde. Sim. Né? E aí, por exemplo, eu tento encaixar até a atividade física em momentos que eu não fique tanto tempo na cadeira, porque, assim como você, a gente vive na cadeira. Sim. Né? Você senta na frente do computador, se deixar, eu fico 8 horas lá. Então, eu já Exato. tento ir na atividade física ali no almoço, dar uma quebradinha, entendeu? Acho que esse é um ponto importante. Eu faço a mesma coisa. Eu vou ali perto do almoço ali pra dar aquele sprint da manhã, pausa pro exercício, aí volta. Exato. Aí pausa. Volta recarregado, né? Sim, aí brinca com o filho, volta. Tem os 3 turnos, né? Sim. E o que você faz quando não tá trabalhando? Cara, eu tô trabalhando todo o tempo, essa que é a verdade. Tá? Eu sou um workaholic, eu adoro trabalhar. Então, assim, você mandar mensagem, tipo, de final de semana, de madrugada, eu respondo, entendeu? A gente trabalha que nem uns loucos. Eu gosto de trabalhar, tá? Esse que é o ponto principal. Quando a gente não tá trabalhando, o que eu te falei? Tô fazendo atividade física, tô viajando, fazendo muita atividade com meu filho, porque eu tô naquela fase que ele tá crescendo. Então, a gente quer aproveitar ao máximo, porque a gente sabe que daqui a pouco, tipo, ferrou, né? Ele vai querer viajar com os amigos, não vai querer viajar comigo, entendeu? Nem com a mãe. Então, a gente tá tentando aproveitar ao máximo. Fiquei aí no Nordeste com ele 15 dias, meu, maravilhoso. Então, assim, fui lá no Beach Park, né? E é muito louco, porque todas as vezes que eu fui lá, puta, eu gosto de ir no tobogã grande, no Insano e tal, né? E, cara, fiquei todos os dias com ele na piscina de onda, no tobogã pequenininho, onde ele queria ir. E pra mim isso já me deixa super feliz, né? Então acho que esse é o principal. Hoje, pra mim, é atividade física, é aquele tempo com a família, com a patroa, né, com o meu filho, que são os principais pontos. Que legal. E por que você faz o que você faz? Cara, é aquela pergunta difícil que não tem uma resposta simples, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que eu faço o que eu faço porque eu gosto, porque eu faço bem e porque eu ganho dinheiro com isso. Porque se, no final das contas, se eu gostasse de fazer, mas não ganhasse dinheiro, eu não estaria fazendo. Vamos deixar claro. E se eu tivesse ganhando dinheiro, mas não gostasse, também não. Então você tem que ter uma junção dessas coisas. Eu tive a sorte de conseguir fazer algo que eu gosto. E principalmente depois de um tempo que você acaba fazendo bem. Né? Então você acaba tendo experiência, né? E acaba fazendo bem. E eu invisto também em aprendizado, né? Tipo, eu acho que é um dos pontos mais importantes do nosso segmento. Então, assim, comecei lá atrás, eu sempre eu atuei em números. E quando o marketing se transformou, o marketing digital começou a entrar de maneira mais forte no digital, os números vieram também com mais força. Então, o marketing que a gente tem tradicionalmente, que era muito subjetivo, né? A gente pensa ali, vamos criar persona, que tudo isso é muito importante. Mas acabou trazendo um banho de realidade. E hoje em dia, o marqueteiro, ele não pode ser aquele marqueteiro da década de 90 que só pensa na peça publicitária e vamos tentar medir alguma coisa. Não, você tem que misturar tudo. Você tem que ter base de marketing, assim como você tem que saber dos números. Então, essa base de números, que veio de contabilidade, de administração, de uma série de coisas, eu acabei usando para melhorar, na verdade, e acabar fazendo o que eu faço hoje de melhor, que é marketing digital. Mas também é interessante, né? Porque foi uma movimentação de mercado que acabou coincidindo com algo que eu gostei de fazer. Sim, hoje tá fácil de conectar os pontos, né? Lá atrás você nem imaginava que ia conectar tudo junto agora. Exato. Que legal. E aí, galera, para você que tá assistindo o episódio até aqui, vamos colocar a missão desse episódio? Desce aí nos comentários e coloca banho de realidade. Gostei dessa frase aí, banho de realidade. Escreve aí que a gente vai saber que você assistiu até aqui, que você prestou bastante atenção no episódio. Então, bom. John, a galera de SEO, no geral, você tá ligado que é mão na massa, né? Sim, normalmente sim, né? Normalmente sim, né? Se você pudesse dar uma dica prática pra galera. Ela terminou aqui o nosso episódio, ela vai lá aplicar, vamos colocar aplicar no site dela lá. O que ela poderia aplicar que vai melhorar, assim, ela vai sentir já uma melhora quase que instantânea? Nossa, instantânea. Especificamente de SEO.
Vamos pro SEO aí. Tá. Eu acho que assim, é difícil porque cada projeto é um pouco diferente. Então você tem que fazer uma avaliação do projeto, né? Vamos fazer o oba-oba aqui. Mas de uma maneira geral, sim, você vai ter que chutar porque você não sabe a maioria dos projetos, mas principal ponto, cara, foca nas principais palavras-chave. Entenda que as palavras-chave são intenções de busca. E aí, a partir disso, você tem que moldar o seu site. Ou seja, muitas vezes eu vejo as pessoas criando um monte de página e eles não otimizaram a homepage. Homepage é a página mais importante do seu site, não só porque é a homepage, mas porque normalmente a quantidade de links internos que apontam para ela, ou os links externos que apontam também para ela, fazem com que ela tenha mais autoridade. Quando a gente fala mais autoridade aqui page rank, tradicionalmente falando, mas ela tem mais força para se posicionar para qualquer uma das situações. Então, acho que talvez a primeira dica é, se você tem na média, né? Se você tem um site, poxa, pensa em qual que é o principal termo que você quer posicionar e avalie se você não pode tentar se posicionar com a home, porque a homepage provavelmente vai te trazer mais benefícios e a probabilidade de você trazer um tráfego maior e mais qualificado vai ser maior. Boa, gostei dessa dica aí. É uma boa coisa para aplicar, porque realmente, vários projetos que chegam na minha mão, lá na agência, lá, você olha a home, ela tá subutilizada. Ela tá abandonada, tá largada, tá escrito o título, sim. Home. Exatamente. E o cara começa a criar 10 mil landing pages para tentar tirar, que nem uma metralhadora giratória em todas as palavras-chave. E a pessoa esqueceu de otimizar a homepage, que é a página mais importante do site. Isso vale, gente, é um ponto importante, para o site institucional, pequenininho, mas às vezes vale para o e-commerce. Então você tem que pensar o seguinte, tem uma loja, o que eu vou fazer ali? Eu posso tentar até direcionar para uma palavra-chave mais específica, mas muitas vezes no e-commerce você precisa de uma experiência melhor. Então, assim, eu vejo homepages de e-commerce muito simplistas, que não pensam na experiência do usuário, entendeu? Então, poxa, o usuário entra e ele vai tentar usar uma busca. Legal ter busca no site, se funcionar melhor ainda, né? Um menu legal, navegação legal. Mas tente criar uma homepage que você garanta que o usuário entre e consiga achar o que ele quer. Esse é um ponto super relevante, né? Tem um equilíbrio ali para performance, mas é importante você criar. Eu vejo sites que a pessoa vai lá e coloca, vamos colocar um banner ou 3 sliders, coloca 2, 3 triggers, o produto mais vendido e coloca ali, sei lá, mais 2, 3 coisas ali, o post do blog no final. E acabou. Não é feito um estudo, uma avaliação. Poxa, a homepage é a página mais importante do site. No e-commerce, mais ainda. Até porque você pode distribuir toda a parte de autoridade para as páginas certas, ou seja, os produtos que você quer, categorias, etc. Então, crie algo que faça mais sentido. Outro dia mesmo, eu estava discutindo com uma cliente que a principal coisa que as meninas fazem é comprar o produto dela por cor. Então, elas pesquisam pela cor, né? Produto de moda, né? E eu falei, cara, divide aí, coloca a cor ali. Então, coloca ali verde, vermelho, azul e coloca as opções já girando em carrossel aí embaixo. Vamos embora. Você está colocando um lazy load ali, não está carregando tanto, está funcional. O usuário vem e já começa a ver tudo aí na homepage. Entendeu? Acho que esse é um ponto bem relevante aí. Experiência do usuário, né? No final é isso. Isso aí. Show. Galera, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. John, obrigado pelo seu tempo. Se a galera quiser se conectar com você, qual que é o melhor canal? Na verdade, entre em qualquer um, gente. Mas assim, eu sou mais atuante hoje no YouTube, tá? O YouTube é o nosso canal, a gente ultrapassou aí os 100 mil inscritos, né? Ganhou uma plaquinha, tal, aquele negócio bonito, né? E a gente sempre tenta responder as perguntas dos usuários ali, não só nos comentários, mas principalmente em vídeos, né? Então a gente usa as perguntas para poder criar os vídeos tutoriais. Então isso é muito bacana, a gente tenta ali. E eu vou tentar me esforçar um pouco mais ali para Instagram, para outras redes sociais, mas que hoje não é o foco, né? Hoje o nosso foco principalmente é o YouTube, mas a gente está em todas as redes sociais, só procurar SEO Marketing que você vai encontrar a gente aí. Sim, eu me lembro a primeira vez que eu vi esse SEO Marketing, tava comentando lá no meu blog, eu falei, quem que é esse cara? Que era com uma fotinho verde, com um cabelo diferente na fotinho lá. Sim. E hoje a gente tá aqui muito batendo bom, esse né? papo. Que legal. É isso aí. Então é isso, galera. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana, às terças-feiras, tem um episódio novo do Imamura Podcast, onde eu trago um profissional fantástico como o John para bater um papo sobre SEO, marketing digital no geral. Beleza? Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!